imaginar quando as crianças devem andar, devem falar. A gente, desde que as crianças nascem, já imagina como que elas vão atingir esses chamados marcos do desenvolvimento. E a gente sabe que, na verdade, ali, desde o final do período até uns 15 meses, a enorme maioria das crianças vai falar a primeira palavra com sentido, normalmente mamãe ou papai, e vai andar sem apoio. Andar sem apoio é dar 3 pequenos passos sem segurar em nada. Até os 15 meses, a criança pode fazer isso. A partir daí, realmente, você pode considerar que ela tem um atraso. Se ela chegar com 1 ano e 3 meses e não andar e não falar. A gente está aqui abrangendo as 2 grandes áreas do desenvolvimento, no corpo do ser e a área da linguagem. Quando a gente está vendo uma criança como essa, com 15 meses, que ainda não anda e ou não fala, a gente está falando de 2 áreas, o que a gente tem que levar em consideração? Isso é que é o fundamental, para tentar diminuir aquela angústia, diminuir aquela aflição das famílias, daquela criança que tem um possível atraso, um possível retardo. Primeira coisa, a gente não pode fazer uma foto, a gente não pode ver algo passivo, imediato. A gente tem que fazer um histórico daquela criança. Tem que avaliar desde os antecedentes perinatais, desde como a criança nasceu, desde o momento do parto, tudo o que aconteceu ao longo da vida dela e principalmente fazer o que a gente chama de vigilância do desenvolvimento. Não vai ser o pediatra naquele momento, com uma avaliação, ou o psicólogo, que vai dar um diagnóstico. Não existe um diagnóstico a partir do primeiro momento. Isso não é possível, não é factível e se tentar fazer, vai fazer errado. Na verdade, é importante a gente acompanhar uma criança. E isso é que é o mais importante. Você não imagina que uma criança que tem engatinhado, por exemplo, que seria um marco importante antes de andar, há 3 semanas, por exemplo, ela em 3 semanas vai estar andando, sem apoio. Isso não é. Existe uma sequência do desenvolvimento. A mesma coisa para falar. Uma criança que nunca balbuciou nada não vai, de repente, começar a falar um monte de frases. Da mesma forma que existem crianças que não precisam engatinhar falar, e já passam... Engatinhar, especificamente, é um marco que a gente chama de facultativo, não é obrigatório. A criança precisa se locomover. Então, hoje em dia, inclusive, é interessante essa tua intervenção. A maioria das crianças é uma tendência, talvez seja a tendência da humanidade, a tendência é andar sem engatinhar. E depois que a criança anda, como ela anda com uma certa dificuldade, ela anda lentamente, quando ela quer atingir um objeto que está fora do alcance ou muito fora do alcance, ela se coloca na posição de 4 apoios e vai, porque ela chega mais rapidamente. Ou ela se arrasta com o bumbum. Se arrasta. Exatamente. Exatamente. O importante é a criança se locomover e normalmente isso acontece no 4º trimestre de vida. Então é fundamental que a gente tenha essa percepção de que existe uma grande variabilidade individual, normalmente seguindo inclusive padrões hereditários. O meu tio também demorou para falar. O meu tio, o meu avô, o meu primo também demorou para andar. E na maioria das vezes isso é benigno. Então é fundamental que a gente admita essa variabilidade individual e acompanhe evolutivamente essas crianças. Porque na verdade as mães, elas ficam às vezes comparando, né, o filho com o priminho, com o vizinho, que tem mais ou menos a mesma faixa etária. O outro andou com 9 meses, o meu tá com 1 ano e 2 meses e não andou ainda. Isso acontece, né, e até sem querer, né, Marília? Sim, porque o nosso é sempre, né, o nosso é o mais lindo. E o que é interessante é que essa avaliação toda que a gente faz é exatamente para guiar os pais nesse processo. Tudo isso que o Dr. Flávio está falando, dessa história anterior, tecnicamente a gente chama de anamnese. Então, da mesma forma que ele faz uma anamnese com todas as questões mais da área médica, para mim também é importante saber como foi o pré-natal, como foi o parto, essa criança foi planejada, essa criança foi desejada. Eu não quero aqui dizer que todas essas questões interferem no fato de não andar ou não falar, mas elas são importantes porque... Temos trabalhos complementares. Não é a foto, mas é o álbum. A gente vai montando esse álbum para no final ter um quadro mais amplo do que acontece com essa criança. E diante de tudo isso, pode ter alguma questão neurológica ou biológica envolvida, como não? E a gente sempre pensa em terapias estimulantes, né? Então, até os próprios ganhos da ecoterapia, na questão de trabalhar a motricidade, o tônus muscular, fono. A fono é muito importante porque é ela que vai possibilitar que a criança se comunique Já com desde o bebê? Depende do caso, Joana. Bebê, qual que é? Porque uma criança também que não andou... Na verdade, como ela está falando, a história é que vai guiar para qual terapia a criança vai ser direcionada. E qual vai ser mais adequada para aquela criança especificamente. Então, daí a importância, perfeito, que a Maria está falando, dessa avaliação global. Não vai ser um ponto, são vários. E a partir daí, bebê... o que você pensa? Se ela não andou até os 15 meses, não falou,
pode ser que dali 15 dias depois ela faça isso. Então, também tem essa questão da gente não ficar entrando nessa ansiedade, principalmente os pais de primeira viagem, porque ele pode conseguir. Isso não significa também um retardo. É comum, é normal, mas o que deve chamar a atenção é que se a criança chegar aos 3 anos, por exemplo, sem conseguir 2 anos, até um pouco depois desses 15 meses, assim, não conseguir falar, não balbuciar, são coisas assim que são o extremo da situação que devem chamar a atenção. Mas a criança vai apresentando esses movimentos, ela vai apresentando que ela está tentando e ainda não está conseguindo. Isso também é uma forma da gente ficar um pouco mais calmo e dar uma chance. Essa ansiedade dos pais passa para as crianças também. Aquela questão toda da projeção. O que você espera daquela criança vendo todos os coleguinhas já fazendo, os primos e tudo. E agora tem uma outra questão que é interessante. De repente a criança anda, fala e parou. O que acontece? Parou? De repente ela regride na fala ou regride e volta a se arrastar. O que é interessante é a gente pensar quais foram as crises, né? Os momentos de crise que aquela família passou. Às vezes uma mudança de cidade, a gente estava até conversando antes dessa pauta, né? O quanto os pais discutem às vezes na frente de uma criança de 1 ano e acham que ela não entende. Não tá entendendo. Isso é um absurdo, né? Principalmente que não vai repercutir em nada naquela criança porque ela é muito pequena. O cérebro dela ainda não está formado, então imagina que nada vai trazer de repercussão para aquilo. E isso é um erro muito Criança grave. é uma anteninha, né? Exatamente, até porque isso que a Marília está falando acontece na parte médica, parte biológica, é muito raro isso acontecer. Existem doenças gravíssimas que podem levar a isso, mas o que a Marília está falando é um sinal de alerta importantíssimo. Uma criança que já tinha atingido um determinado marco do desenvolvimento, já andava e regride, e passa a não conseguir mais fazer aquilo. Isso é fundamental, é até uma questão de emergência. Tem que ser levado para o médico, para o psicólogo, para avaliar dessa maneira global o que está acontecendo. E afastadas das questões da medicina, então assim, não foi alguma coisa que a medicina pode, né, trabalhar com isso, a gente pensa sempre nas crises que essa criança passou. Mudou de cidade? Mudou de escola? Será que ela está sofrendo bullying e não está contando, não está conseguindo se expor? Às vezes até a chegada de um irmãozinho. Isso, a própria separação dos pais, o fato a forma que ela tem de pedir um tempo a mais com os pais, se não é o quantitativo, é o qualitativo. Então a gente sempre precisa ir montando esse álbum ou esse quebra-cabeça com toda e qualquer informação que é importante. Então se vocês por acaso forem ao médico, forem ao psicólogo, não fiquem pensando que a gente está querendo encontrar problemas onde não existem algumas perguntas. Essas perguntas são importantes para a gente ir montando esse quadro. Porque se a gente chega, olha a foto e fala o que é, também é um diagnóstico apressado, que não dá chance da criança também conseguir algumas coisas com algumas terapias. Né? Até para a gente exercer a nossa função com mais qualidade, que é justamente esse motivo da procura por nós, a gente precisa saber de tudo. Às vezes algumas informações parecem desimportantes para aquela família, mas para a gente vai ser importante. Então realmente tem que se abrir completamente para a gente esmiuçar aquele problema e conseguir ajudar. Uma questão da estimulação é importante, né? A gente percebe que crianças, por exemplo, que têm irmãos, realmente elas têm um desenvolvimento mais rápido. E da mesma forma, o contrário, crianças abandonadas, e abandonada não necessariamente fisicamente, mas afetivamente, o abandono afetivo implica em até doenças físicas mesmo nessa criança, não só um atraso na linguagem, um atraso na fala, um atraso na comunicação verbal, não verbal, um atraso no caminhar, um atraso em todos os marcos do desenvolvimento, mas até doenças físicas mesmo, problemas físicos graves eventualmente. Porque é a forma que ela tem de se comunicar, né? Ela não consegue verbalizar que aquilo está afetando, e é a forma que ela tem. Então, nesses casos, por exemplo, voltando um pouquinho para reforçar o que a gente tem colocado aqui, é importante a gente sempre trabalhar para passo com o médico, ter esse contato facilitado para que a gente também possa entender algumas coisas que ele acompanha na criança, porque o pediatra é o primeiro, é a pessoa em que a mãe confia. Então, quanto mais informações a gente tiver, mais a gente vai poder ajudar. A gente saber referir também, quando o problema não for só nosso, e isso é muito bom. Ok, muito obrigada.